RCV Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Muito boa tarde. Vamos dar início ao Jornal da Tarde para esta quarta-feira. A abrir, vamos aqui conhecer os títulos. Primeiro-Ministro reitera compromisso de Cabo Verde alcançar neutralidade carbónica no horizonte 2050. COP28 chega a acordo histórico sobre a transição energética. Cabo Verde vota abstenção resolução da ONU para cessar-fogo imediato em Gaza. O Presidente da República lamenta a decisão e insiste na necessidade de articulação entre Presidente da República e o Governo. Professoras da UNICEF vão beneficiar de 3 progressões ainda neste mês. O Conselho de Finanças Públicas torna-se mais acessível com o lançamento do site da instituição. Polícia guineense impede acesso de deputados à sede do Parlamento. Estas e outras notícias para conferir neste jornal, uma edição de Humberto Santos. Ora viva, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. A pedido da UCID, os deputados debatem hoje com o Primeiro-Ministro as alterações climáticas e o contributo de Cabo Verde. Uma oportunidade que Ulisses Correia e Silva aproveitou para se congratular com a decisão da Cimeira do Clima de Dubai, COP28, de instar os Estados a iniciarem uma transição para longe das energias fósseis. Uma advertência que, a ser seguida, terá um impacto muito forte no combate às alterações climáticas, reconhece o chefe do governo. O princípio é pensar global a longo prazo e agir localmente agora. Cada país deve fazer a sua parte, definindo voluntariamente as suas metas de redução de emissões e adaptação nos respectivos documentos de contribuição nacionalmente determinada e nos planos nacionais de adaptação. À semelhança dos restantes pequenos estados insulares em desenvolvimento, Cabo Verde tem uma contribuição insignificante para o aquecimento global, mas é fortemente afetado pelos seus impactos. Cabo Verde está na posição 11 no mundo em termos de riscos de desastres. Apesar de grande vulnerabilidade do país, Cabo Verde está posicionado na posição 76 dos países mais preparados para lidar com as mudanças climáticas numa lista de 185 países. Ainda assim, avisa o Primeiro-Ministro, Cabo Verde deve preparar-se para enfrentar as maiores ameaças climáticas com que se confronta. Redução da precipitação média anual entre 5% e 10%. Aumento da probabilidade de chuvas intensas com inundações e deslizes de terra devido ao aumento de frequência de tempestades e ciclones na nossa região. Aumento da temperatura média anual entre 1,5 graus centígrados e 2 graus centígrados. Aumento do nível do mar de 5 milímetros ano, o que equivale a mais 3,35 metros até 2100. Face aos impactos da crise climática no desenvolvimento do país e alinhando-se com os compromissos globais, que são as referências, o Governo inclui a ação climática como uma das maiores prioridades da sua governação. Daí, reitera o compromisso do país em alcançar a neutralidade carbónica no horizonte 2050, na base da implementação de um conjunto de instrumentos já em curso. Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável que alinha as políticas de desenvolvimento do país com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Contribuição nacionalmente determinada, que compromete o país com metas para a redução das emissões de gases de efeito de estufa. Plano Nacional de Adaptação, que define as linhas de intervenção prioritárias para aumentar a resiliência face às mudanças climáticas. Programa Nacional de Sustentabilidade Energética, que acelera a transição energética limpa e renovável. Programa de Mobilidade Elétrica, que promove o uso de veículos elétricos.
Plano de ação para redução de emissões de CO2 da aviação civil internacional, que define um conjunto de medidas de mitigação para a redução de emissões da aviação civil internacional. Plano Estratégico Nacional de Água e Saneamento, com o objetivo de garantir o direito à água e ao saneamento para todos, com sustentabilidade, equidade e dignidade. Medidas que a bancada do MPD, na voz do deputado Euclides Silva, vê como acertadas para combater as alterações climáticas num país arquipelágico como o Cabo Verde. Cabo Verde observa o aumento das temperaturas médias, a elevação do nível do mar, a erosão acelerada, chuvas intensas e irregulares e a acidificação dos oceanos. Estes fenômenos não apenas ameaçam nossos ecossistemas únicos, mas também colocam em riscos a segurança alimentar, a saúde pública e a sustentabilidade econômica do país, com implicações na redução da pobreza extrema. Apesar dos desafios, Cabo Verde possui uma oportunidade única na resposta global às alterações climáticas. Nossa nação insular pode desempenhar um papel crucial na promoção de práticas sustentáveis e na implementação de soluções inovadoras. Já a bancada do PAICV classifica de falhanço total a política do governo para combater as alterações climáticas, que, segundo o deputado Armindo Freitas, apenas navega em discursos verdes para escamotear os seus fracassos. Vejam, por exemplo, na política da transição energética há um retrocesso total, desaceleração e falta de investimentos estruturantes, tanto que o rácio de penetração em renovável diminuiu de cerca de 25% em 2016 para perto de 16% atualmente, colocando o país longe das metas traçadas. Ainda persistem tarifas elevadas, redes com perdas, zonas descobertas e famílias sem acesso à energia. Seguiu-se a intervenção do representante do proponente do debate, o deputado da UCID, António Monteiro, que alertou para a necessidade de o país agir o quanto antes, evitando as consequências mais desastradas das alterações climáticas. Nós temos que agir, já deveríamos ter agido ontem. Ainda vamos a tempo, apesar de nós já termos ultrapassado 1,5%, porque em setembro deste ano atingimos a média de 1,8 graus a nível da temperatura do tempo pré-industrial. Isto é muito, e as consequências são devastadoras. E nós temos que agir, não de uma forma coletiva, mas acima de tudo termos a consciência de que a alteração climática depende do comportamento individual de cada cidadão. Se nós não interiorizarmos que é este o caminho, por mais que se faça política, por mais que se queira alterar, dificilmente chegaremos lá. Depois destas alterações, depois destas intervenções iniciais, seguiu-se o debate propriamente dito, um debate acompanhado pelo jornalista José António dos Reis. José António, muito boa tarde. Ainda durante o debate, o primeiro-ministro disse que Cabo Verde já iniciou o processo para a produção e a exploração do hidrogênio verde em parceria com a cooperação luxemburguesa, anunciou, portanto, o primeiro-ministro e diz que também a contribuição de Ulisses Correia Silva precisou, António dos Reis, que o projeto exige um investimento de 1.300 milhões de dólares. Boa tarde. Boa tarde, Humberto. Exatamente. Dizer ainda que ao longo do debate o presidente do maior partido da oposição, o deputado Rui Semedo, pediu um amplo entendimento nacional sobre as mudanças climáticas, lembrando que o contributo dos vários governos liderados pelo seu partido em matéria de ação climática. Aliás, o próprio primeiro-ministro Ulisses Correia Silva e os deputados da bancada do Movimento para a Democracia concordam com a necessidade de entendimento em relação
relação a esta matéria. A UCID pede ao governo para avançar com a produção e exploração do hidrogênio verde. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva esclareceu que o processo está em curso, contando com assistência técnica do Luxemburgo, mas adverte que o projeto exige um investimento na ordem dos 1.300 milhões de dólares em investimento, capacidade de produção de armazenamento de energias também renováveis, conforme o primeiro-ministro. 1.300 milhões de dólares para podermos investir e atrair investimentos privados em produção de hidrogênio verde em condições de competitividade para o mercado. Não há perda de comboio, nós somos responsáveis, nós governamos com responsabilidade, não vamos entrar de cabeça ou pensar que vamos entrar de cabeça é algo que exige todo um caminho que tem que ser percorrido. E não é por acaso que os dados indicam que a maior parte dos países está a posicionar para 2030, 2050. Esses dados não foram bem aceitos pelos deputados da UCID. A UCID discorda dos valores apresentados. António Monteiro também pede mais investimentos em energias renováveis. Porque o preço do hidrogênio é alto, sem dúvida. Mas o poder calorífico deste produto, que é 3,5 vezes, 4 vezes o gasóleo, ou o fuel, ou o petróleo, acaba por compensar. Por que é que nós temos que esperar, Sr. Primeiro-Ministro? É um produto que nós podemos, sim senhor, avançar. Mas o senhor não falou de outras questões que eu aqui trouxe. Por exemplo, a lixeira em São Vicente. Para reduzirmos a emissão de dióxido de carbono e para reduzirmos a emissão de metano. O que é que pensa fazer? E acrescentaria um outro tema. A substituição das lâmpadas de iluminação pública. E o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde considera que o país está a perder terreno em matéria de ação climática e que tem havido descontinuidade de muitos projetos que poderiam dar um contributo importante no combate aos efeitos das mudanças climáticas. Rui Semedo, deputado do PAICV, nota que o país está a desacelerar a questão da transição energética. Porque a transição energética não poderá passar apenas pela importação de uns veículos e a construção de postos de abastecimento. Isso não chega para a transição energética. Enquanto isso, estaremos a consumir, a produzir a energia para alimentar as viaturas a partir de energias fósseis. Portanto, isso não estaremos a contribuir devidamente para a transição energética. Mas nós temos um potencial enorme de energias renováveis, tanto em termos de produção solar, como em termos de produção eólica. Qual é o avanço que houve para a injeção de energia limpa na rede pública? Perguntas também e considerações que o grupo parlamentar do Movimento para a Democracia rejeita essas acusações de que o atual governo tem feito pouco em matéria de ação climática. A deputada da Ilha do Maio, Antonita Vieira, elencou um leque de projetos de investimentos em carteira e em curso para provar que há estratégia para sustentabilidade ambiental. Implementação de projeto de instalação de parques fotovoltaicos, concurso internacional para contratação de capacidade de produção de energia renovável em regime IPP, aumento de capacidade de produção de energia eólica na cidade e praia, substituição de painéis de parque solar de Palmarés para outros mais eficientes, aumento de capacidade de produção de 4,5 megawatts para 10 megawatts, aumento de capacidade de penetração de energia renovável e de armazenamento através de central de bombagem hídrica de Santiago, aumento de micro e autoprodução renovável, cerca de 12 megawatts já está instalado, sem falar de projeto de dessalinização de água para a agricultura, que nós sabemos 7 milhões de metros cúbicos por ano. Humberto, o debate com o Primeiro-Ministro sobre o tema ação climática e contribuição de Cabo Verde vai prosseguir à tarde. A sessão deverá ser retomada às 14h40 com este tema, faltando cerca de meia hora do debate. O debate que o Presidente da Assembleia Nacional queria concluir neste período de manhã, mas o grupo parlamentar do PAICV, na voz do seu líder, João Batista Pereira,
Assembleia pediu a suspensão de 30 minutos, por isso terminou a sessão neste período de manhã. Continua a tarde e continuará a ser transmitido este debate pela Rádio de Cabo Verde. E falando em ação climática, como também já dissemos, os países reunidos na Cimeira do Clima aprovaram hoje por consenso uma decisão que apela a uma transição no sentido de abandonar os combustíveis fósseis, anunciou o presidente da COP28 no Dubai. Na abertura da sessão plenária de encerramento, os delegados adotaram a decisão preparada pelos Emirados Árabes Unidos, que foi aplaudida. Trata-se de uma decisão histórica para acelerar a ação climática, afirmou o Sultan Al-Jaber, presidente da Conferência da ONU. Este é um feito histórico e sem precedentes, frisou o presidente da COP28, agradecendo às delegações o trabalho árduo efetuado ao longo das últimas 2 semanas e, em especial, nas últimas horas, quando os países negociaram até as primeiras horas da manhã para chegar a um consenso. Os países representados na COP28 adotaram o Global Stockade, que o acordo com o qual pretendem reforçar a ação climática para conter o aumento da temperatura a não mais de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. O acordo, aprovado por consenso em plenário, apela aos Estados para que iniciem uma transição para longe dos combustíveis fósseis de forma ordenada e equitativa, acelerando a ação nesta década crítica com o objetivo de atingir o objetivo de 0 emissões líquidas até 2050, de acordo com a ciência. O secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o acordo alcançado na Cimeira do Clima reconhece pela primeira vez a necessidade de abandonar os combustíveis fósseis. Guterres acrescentou que o acordo foi alcançado depois de muitos anos em que o debate sobre esta questão esteve bloqueado. John Kerry, emissário dos Estados Unidos para o clima, congratulou-se com o acordo alcançado na COP28 no Dubai, afirmando que se trata de uma razão para o otimismo no mundo em conflito. O Parlamento Europeu considerou que o resultado da COP28 é realmente histórico e lembrou que, apesar de faltar a expressão acabar gradualmente, é isso que vai acontecer com os combustíveis fósseis. Falando do clima, hoje à tarde o governo, representado pelo vice-primeiro-ministro Olavo Correia, e o FMI, na pessoa do seu representante residente em Cabo Verde, Rodrigo Garcia Verde, dão uma conferência de imprensa conjunta sobre o 3º desembolso de apoio a Cabo Verde, aprovado pelo FMI na segunda-feira, e que dá ao país acesso ao Fundo Fiduciário para Facilidade de Resiliência e Sustentabilidade no valor de 32 milhões de dólares. Na segunda-feira, Rodrigo Garcia Verde havia adiantado à Lusa que a linha vai apoiar medidas que impulsionem fontes renováveis ao mesmo tempo que promovem resistência a choques climáticos. A conferência de imprensa está marcada para as 16 horas no Ministério das Finanças. Cabo Verde voltou a votar a abstenção, uma resolução da ONU que pede um cessar-fogo humanitário, desta vez um cessar-fogo humanitário urgente na faixa de Gaza. A resolução da autoria de países árabes, apresentada pelo Egito na Assembleia Geral da ONU, foi aprovada ontem por larga maioria, 153 votos a favor, 10 contra e 23 abstenções. O governo, em comunicado, justifica a abstenção com o facto de o texto da resolução submetida pelo Grupo Árabe não ter tido em consideração as emendas apresentadas pelos Estados Unidos, propondo uma cláusula de condenação aos atos terroristas praticados pelo Hamas contra o Estado do Israel no dia 7 de outubro, e pela Áustria, apelando à libertação de reféns pelo Hamas, bem como à abertura dos corredores humanitários, emendas que Cabo Verde havia votado favoravelmente. Neste sentido, diz o governo, para manter a coerência, votou a abstenção à resolução.
Na nota, o governo reitera a sua posição de, por um lado, condenar veementemente toda e qualquer forma de terrorismo ou extremismo violento e reconhecer o direito do Estado de Israel de viver em paz e segurança, bem como o direito que lhe assiste de se defender, observando o direito internacional humanitário, e, por outro lado, reconhecer o direito do povo palestiniano da constituição do seu Estado nos termos das resoluções das Nações Unidas. Cabo Verde, diz o governo na nota, defende como sendo uma solução sustentável para o conflito israelo-palestiniano a existência de dois Estados a viver em paz e segurança lado a lado. O governo realça que é essencial que tudo seja feito para que a ajuda humanitária bilateral e multilateral continua a beneficiar os civis palestinianos e Cabo Verde, diz a nota do governo, vai continuar a facilitar o transporte de bens e equipamentos, concedendo prontamente autorizações de sobrevoo e aterragem a aeronaves empenhadas neste esforço. O Presidente da República reagiu em comunicado a este voto de abstenção de Cabo Verde. O Presidente da República diz que o posicionamento de Cabo Verde na votação da resolução jamais poderia ser o da abstenção, considerando a magnitude do que está a acontecer no Médio Oriente, com uma escalada de violência que se tem traduzido num cenário de absoluta catástrofe humanitária, ceifando já mais de 18 mil vidas humanas, sendo 70% crianças. José Maria Neves diz que importa ter presente que essa situação de total descalabro dos valores subjacentes à Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao direito internacional humanitário tem justificadamente apoquentado a consciência da comunidade internacional e a da sociedade cabo-verdiana em particular. O chefe de Estado lembra que urge não esquecer que, nos termos do artigo 1º da Constituição da República, Cabo Verde é uma república soberana, unitária e democrática que garante o respeito pela dignidade da pessoa humana e reconhece a inviolabilidade e a inalienabilidade dos direitos humanos como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça. Para José Maria Neves, este dispositivo constitucional representa uma baliza muito clara e precisa para a atuação do Estado cabo-verdiano, designadamente para o desempenho dos seus órgãos de soberania, da administração dos diversos órgãos e agentes do Estado, seja no plano interno, seja na arena internacional. Diz José Maria Neves que, no exercício do seu dever constitucional de vigiar e garantir o cumprimento da Constituição, o Presidente da República não pode, de forma alguma, deixar de reagir a esse tipo de desempenhos do Estado na arena internacional, mormente num palco tão sensível e importante como é o das Nações Unidas. Segundo o Presidente da República, tal como acontecera na votação da resolução que visava a abertura de um corredor humanitário em Gaza, também agora, na votação de ontem, o voto de abstenção por Cabo Verde não tem por si justificação suficiente, devidamente traduzindo a serena ponderação de todos os fatores, a começar pelos parâmetros constitucionais e a credibilidade externa de Cabo Verde. O Presidente da República volta a insistir que, em matérias tão delicadas como, de resto, em todas quantas se referem à prestação do Estado cabo-verdiano no plano internacional, tem de haver articulação entre os órgãos de soberania com diretas responsabilidades de representação externa da República, o Presidente da República e o Governo. E numa outra situação, o Presidente da República voltou hoje a carga sobre a escala do Presidente da Ucrânia a Cabo Verde. Num post na sua página do Facebook intitulado Esclarecimentos Necessários, José Maria Neves diz que nenhum dos procedimentos costumeiros foi realizado
que não houve comunicação à Presidência da República nem quaisquer articulações. Segundo o chefe de Estado, o primeiro-ministro limitou-se a informar-lhe que iria ao SAL receber o presidente da Ucrânia. Para o presidente Neves, articulação não é uma mera informação, mas a discussão em torno de ideias diferentes ou antagónicas para a busca de entendimentos. Segundo o Presidente da República, quando os chefes de Estado fazem escala ou sobrevoam o espaço aéreo cabo-verdiano, há um conjunto de procedimentos que envolvem comunicação e articulação entre o Governo e a Presidência da República. José Maria Neves alega não haver mal nenhum em um presidente da Ucrânia ser recebido no SAL pelo primeiro-ministro, até porque ele não teria disponibilidade de agenda para deslocar-se à ilha. Acrescenta que semanas antes tinha mantido conversações por telefone com o presidente Zelensky. Sublinha, contudo, que os procedimentos usuais de comunicação e articulação não foram efetivamente realizados. 1h26, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Os professores da Universidade de Cabo Verde vão beneficiar de 3 progressões. Informação avançada pelo presidente do Sindicato dos Professores de Santiago, Abrão Borges, após um encontro de negociações concluídas ontem entre sindicatos e a administração da UNICEV. No entanto, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores, Jorge Cardoso, alega que não houve negociação nenhuma e que o encontro com a administração da UNICEV serviu apenas para socializar o documento que visa normalizar o desenvolvimento na carreira e as progressões dos docentes. Ailson Martins. O presidente do Sindicato dos Professores de Santiago, Abrão Bosch, frisa que do encontro com a administração da Universidade de Cabo Verde ficou claro que os professores vão beneficiar de progressão para em 2024 terem direito à promoção. Durante a negociação ficou claro que os professores da UNICEV vão beneficiar de 1, 2 a 3 progressões, tendo em conta que desde 2009 a esta parte não tiveram quaisquer progressões na carreira. Nesse aspecto, todos, de acordo com o tempo do serviço, vão beneficiar desse ato. Portanto, depois da progressão, terão agora o direito à promoção em 2024. Mas a progressão vai ser ainda neste mês de dezembro. Também o Sindicato Democrático dos Professores, em sua página no Facebook, destaca o encontro com a administração da UNICEV como uma grande vitória, visto que 335 colaboradores da Universidade de Cabo Verde beneficiarão ainda neste mês de progressões. Deste número de colaboradores, 218 são mestres e doutores. Por sua vez, o presidente do Sindicato Nacional dos Professores contraria os 2 sindicatos. Jorge Cardoso advoga que o encontro com a administração da Universidade de Cabo Verde com os sindicatos serviu apenas para a socialização do documento que visa normalizar o desenvolvimento na carreira e as progressões dos docentes. Mas é uma socialização e não nunca uma negociação. Não houve negociação nenhuma. É extremamente falso aquilo que os sindicatos, tanto o CIPROF e como o SINDIPROF, estão a propalar. Portanto, não houve negociação nenhuma. Isso é extremamente falso e é grave. Os professores do UNICEV devem estar atentos, porque nós temos dezenas, eu não sei se chega a ser centenas de professores, que são doutores, que estão na categoria de mestre. E o que é que esses professores merecem? Merecem são as reclassificações. Porque quando se fazendo essa evolução, depois para fazer as reclassificações, esses professores voltam a estaca zero. Portanto, se os sindicatos, se fosse uma negociação, e se esses sindicatos negociaram isso, são péssimos negociadores. Não sabem negociar. Sobre a negociação com o Ministério da Educação para a resolução das pendências dos professores, Jorge Cardoso avança que o Ministro da Educação já anunciou apenas que em breve vai chamar os sindicatos com uma proposta para a revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente. Professores da UNICEV vão ter
3 progressões ainda neste mês. O Conselho das Finanças Públicas torna-se a partir de hoje mais acessível e transparente ao público, diz o presidente do Conselho, Osvaldo Borges, ao referir-se ao lançamento esta manhã do site da instituição que dirige. www.cfp.cv responde assim ao cumprimento da lei que obriga a divulgação de todas as informações e relatórios produzidos pelo Conselho e que servirão de base de consulta às instituições cabo-verdianas. Pormenores com Maria José Macedo. www.cfp.cv. Este é o endereço eletrónico do primeiro website lançado hoje pelo Conselho de Finanças Públicas, cujo ato de lançamento contou com a presença do presidente da instituição, Osvaldo Borges, para quem diz tratar-se de um marco importante, pois o público terá a partir de agora acesso a informações produzidas pelo Conselho. As análises e os relatórios produzidos pelo Conselho das Finanças Públicas devem ser disponibilizados ao público na sua página eletrónica. Nesse sentido, o desenvolvimento deste website decorre de uma exigência legal. Não é faria nossa, mas é lei que exige que nós temos que ter uma página que divulgue todas as informações que são produzidas, todos os relatórios, toda a metodologia, todos os dados, todos os modelos, por forma que as instituições percebam quais são os procedimentos que nós utilizamos para chegar, portanto, a esses resultados. Convidado a presidir o ato de lançamento, o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, afirmou que a matriz do desenvolvimento passa efetivamente pela aposta tecnológica e que é nessa caminhada que Cabo Verde deve seguir. Explica o porquê. Porquê? Porque essa transição da terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial coloca os países em vias de desenvolvimento, em alguns casos, num gueto e num cinto de segurança bastante forte. E para partir esse cinto de segurança é preciso sermos criativos, determinados e, acima de tudo, assertivos. E para isso temos que quebrar uma barreira, o tal cinto que nós temos e que temos que quebrar, que é utilizando as nossas capacidades, as nossas inteligências e a disponibilidade que existe no país. E isso eu quero-vos ressalvar isto, porque eu depois de chegar à Câmara de Comércio, eu percebi o país real e percebi realmente o que é que nós temos. Nós temos em Cabo Verde muita inteligência disponível. Refira-se que o Conselho das Finanças Públicas foi criado em 2019 pela Lei de Bases do Orçamento do Estado. É um órgão consultivo independente que avalia o cumprimento das regras orçamentais em Cabo Verde e a sustentabilidade das finanças públicas. O estoque de leite materno no Hospital Agostinho Neto está em ruptura iminente. A enfermeira responsável pelo banco de leite, Esther Lopes, apela às mães que doem leite, um alimento, Carmelita do Rosário, essencial à vida, sobretudo dos prematuros. O banco de leite do Hospital Agostinho Neto já teve dias melhores quando se fala no armazenamento de leite materno, o que dava uma certa tranquilidade e segurança aos responsáveis pelo banco de leite. Infelizmente, explica a enfermeira Esther Lopes, a quantidade de leite humano em estoque não é suficiente para cobrir as carências, principalmente dos serviços de neonatologia. O banco de leite funciona com doações voluntárias das nossas doadoras e, nesse momento, nós estamos na época baixa. No hospital estamos com poucas grávidas, poucas parturientes e isso reflete diretamente na doação. Já tivemos melhores altura em que havia doação domiciliar, que as mulheres que estão amamentando, que estejam em casa e queiram fazer a doação, tivemos uma altura que tivemos muitas doações domiciliares. Os prematuros são os que podem ficar mais afetados caso vier-se concretizar uma ruptura total de leite materno nos serviços do banco de leite, sublinha Esther Lopes. Se não temos leite em estoque, nós não podemos distribuir para a neonatologia. E os nossos prematuros, nossos recém-nascidos precisam disso, porque leite, nesse caso, não é só alimento. Para eles também faz parte de uma terapia medicamentosa, porque o leite é considerado, leite materno é o padrão ouro, o melhor alimento para o recém-nascido. Se nós não temos isso em estoque, nós não vamos poder distribuir. Isso vai afetar diretamente aos prematuros. Nesta época festiva, dói amor, dói
leite materno. O apelo é da enfermeira responsável pelo Banco de Leite, Esther Lopes. Nós apelamos a todas aquelas mulheres que estejam em casa, que estejam amamentando, porque o principal é ter leite para amamentar o filho e que tenham excesso, não joguem fora. Liguem para o Banco de Leite, nós vamos no domicílio, fazemos a recolha, processamos o leite e esse é distribuído para o recém-nascido, é claro, se o leite estiver conforme dentro dos padrões de qualidade. E o número de telefone do Banco de Leite é o 333 7612. Qualquer mulher que esteja amamentando, nós apelamos que nos ajude a proporcionar a esses recém-nascidos o melhor alimento e os ajude a sair do estado de estar numa incubadora e voltarem para casa com as suas mães e festejar esse Natal com a vossa ajuda, com a vossa doação. O Hospital Agostinho Neto precisa de leite humano. O apelo para as mães que estão a amamentar, que doem leite, doem amor nesta quadra festiva, porque há vidas que precisam deste alimento considerado ouro. 23 expositoras participam na Feira Criativa. A feira este ano está mais diversificada, diz a diretora-geral das Artes e das Indústrias Criativas, salientando que desta vez, jornalista Edneia Barros, optaram pelo concurso. A Feira Criativa, feita com base em concurso, conta também com expositores de outras ilhas, como Maio e São Vicente, frisa a diretora-geral das Artes. É mais uma forma de promover as indústrias criativas, reforça Vandreia Monteiro. Temos muito mais artesãos aqui a fazerem parte por causa do concurso que nós lançamos público e é maravilhoso podermos ver que há vários trabalhos que estão a ser feitos lá em casa, sem dizer que as pessoas já têm um público que é mais digital, mas terem um espaço de partilha, de venda. Eles costumam dizer que conseguem vender muito bem durante esta época natalícia. Foram 19 artesãos que se candidataram aqui a esta Feira Criativa através de um concurso público, mas entretanto foram aparecendo novos nomes e é claro que nós não podíamos dizer que não, e neste momento temos cerca de 23 artesãos, mas até ao final do dia ou até amanhã sabemos certamente que vamos ter muito mais. Na feira estão expostos desde produtos cosméticos, artigos de decoração, passando por bijuterias e livros. Estando numa quadra festiva, a expectativa das expositoras é alta. Também expõe acessórios alternativos, que é acessórios feitos com elástico, que não pode usar em cima de roupa. E que ele fez ali para mim uma grande oportunidade. É o primeiro vez que se expõe. Traz alguém dizer mais fácil de alguém sabe sobre o nosso trabalho, como a mim então é só online. Muitas bijuterias desde 2013. Estamos à espera que realmente ele está a ser uma grande oportunidade, porque ele é a primeira vez que está num espaço onde é que tem mais artistas, com mais pessoas que com certeza que também que aconselham a trabalho, e muito espera que ele está a ser uma boa feira. Tem boas conversas ali e esse nota pode surgir livro. Troca ideias e sabe uma vida de pessoas e livros vivos. Então, ali é uma oportunidade. Todo dia há nos exemplo para outras pessoas. O que não pode fazer para melhorar na sociedade? Nos fazer. Que seja através de livros, que seja através de boas conversas. A Feira Criativa, que começou hoje no Palácio da Cultura Il do Lobo, na cidade da Praia, vai até ao dia 24, véspera do Natal. E oferece boas alternativas de prendas para este Natal. Na atualidade internacional, a polícia guineense impediu hoje o acesso de alguns deputados à sede do Parlamento em Bissau com recurso a granadas de gás lacrimogéneo atiradas ao ar para dispersar pessoas nas imediações do edifício. Segundo a Lusa, o porta-voz dos 54 deputados que pretendiam aceder às instalações do Parlamento, Armando Mango, disse aos jornalistas, já na sede do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, que a atuação da polícia é ilegal. Durante cerca de 30 minutos, a polícia de intervenção rápida atirou granadas de gás lacrimogéneo nas estradas que dão acesso à sede do Parlamento e ainda deteve alguns dirigentes do PAIGC, de acordo com uma fonte do partido. A escola do primeiro ciclo, Patrice Lumumba, que se encontra junto ao Parlamento, teve de interromper as aulas e retirar as crianças das salas devido ao fumo do gás lacrimogéneo que se fazia sentir nas imediações.
O presidente guineense Umaro Sissoko Embaló dissolveu o Parlamento no passado dia 4, invocando uma grave crise institucional no país em decorrência de trocas de tiros entre elementos das Forças Armadas no dia 1 e que o chefe de Estado considerou tratar-se de uma tentativa de golpe. O líder do Parlamento, Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC e também da plataforma Aliança Inclusiva, vencedora das últimas eleições legislativas com uma maioria absoluta, convocou hoje a retoma dos trabalhos parlamentares. Foi nessa perspectiva que os 54 deputados do Pai Terra Arranca tentaram aceder às instalações do Parlamento que Armando Mango disse continuar intacto à luz da Constituição da Guiné-Bissau, que frisou impede a sua dissolução 12 meses após as eleições. Quem foi interromper essa continuação foram as autoridades policiais, coisa ilegal que nós vamos ponderar que reação face a esta atuação e a sua consequente responsabilização, disse Armando Mango. E é o ponto final, Mira, neste Jornal da Tarde. Vamos então a recordar os títulos que marcaram esta edição, quando já temos 13 horas mais 40 minutos. O Primeiro-Ministro reitera compromisso de Cabo Verde alcançar neutralidade carbónica no horizonte 2050. O Primeiro-Ministro discursava hoje no debate sobre alterações climáticas proposto pela UCID, que pediu mais políticas atempadas ao governo, enquanto o PAICV disse que são desastrosas as políticas do governo em relação ao clima. COP28 chega a acordo histórico sobre a transição energética. Cabo Verde vota abstenção, resolução da ONU para cessar-fogo imediato em Gaza. Presidente da República lamenta a decisão e insiste na necessidade de articulação entre o governo e o Presidente da República. Professoras da UNICEF vão beneficiar de 3 progressões ainda neste mês. O Conselho de Finanças Públicas torna-se mais acessível com o lançamento de site da instituição. Polícia guineense impede acesso de deputados à sede do Parlamento. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, aqui na técnica Mira Cardoso, e no apoio à realização esteve a Jamila Carvalho. Temos os títulos às 14 com a Edneia Barros. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.